Olha a pergunta. Pastor, o que Deus quis dizer quando declarou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Será que Deus estava falando com os anjos? Ou existe um significado ainda mais profundo nesta frase? Eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série, Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário, é imprescindível ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. E o texto que vamos ler está em Gênesis 1 e 26. O próprio Deus dizendo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Essa é uma das declarações mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada. Primeiramente, observe a expressão façamos. Façamos, está no plural. Deus fala no plural. Muitos perguntam, com quem Deus estava falando? Se ele está falando no plural, ele estava falando com alguém. A melhor explicação que nós encontramos é um dos primeiros indícios da doutrina da Trindade. Desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo atuam juntos na criação. O Novo Testamento ele confirma isso. João afirma que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo. E Gênesis 1:2 mostra o Espírito de Deus agindo sobre a criação. Mas Deus continua dizendo, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso não significa que Deus tenha um corpo físico como o nosso. A Bíblia ensina que Deus é Espírito. Ser criado à imagem de Deus significa que nós fomos feitos para refletir o caráter do nosso Criador. Deus nos deu inteligência para pensar, consciência para distinguir o certo do errado, capacidade de amar, de criar e de nos relacionarmos com outras pessoas. E acima de tudo, de nos relacionar com Ele, com Deus. É isso que torna o ser humano diferente de toda a criação. Infelizmente, o pecado distorceu essa imagem. O homem continua tendo valor diante de Deus, mas a sua natureza foi profundamente afetada pela queda. A boa notícia é que Jesus Cristo, ele veio restaurar aquilo que o pecado estragou. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, Deus começa uma transformação interior para que sejamos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus. Portanto, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele estava declarando que o ser humano foi criado com uma dignidade única e com um propósito extraordinário, que é refletir a glória do próprio Deus, do próprio Criador. E talvez você hoje esteja buscando valor nas riquezas, na aparência, no sucesso ou na aprovação de outras pessoas. Mas o seu verdadeiro valor não está no que você possui. Saiba disso. Seu verdadeiro valor está no fato de que você foi criado à imagem de Deus Todo-Poderoso e amado por Ele, a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz no seu lugar. Nunca se esqueça disso. Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você foi criado por Deus, para Deus e com um propósito especial, um propósito eterno. Agora eu quero ouvir você. O que mais chamou a sua atenção em Gênesis 1:26? Escreva aí a sua resposta aqui nos comentários. E se esta mensagem edificou a sua vida, deixe um like, compartilhe esse vídeo, aperte o sininho aí
para que você possa receber mais mensagens, inscreva-se no canal PR João Wagner Oficial, para que mais pessoas conheçam as verdades da palavra de Deus. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo, ela continua sendo o nosso fundamento. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá!